Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui hoje no QG Bustilho para trazer para vocês uma novidade que me agradou muito, tá? A Ana Paula ainda não jogou, eu joguei, gostei, tá? Love Letter, Carta de Amor, um jogo românticozinho pra gente desfrutar aí. Galera tá jogando bastante nas escolas que eu tô trabalhando, né? Um jogo rapidinho, tá? De várias rodadas, né? Vários turnos. E você vai. O objetivo do jogo é entregar a carta de amor para a princesa. E você vai ganhando coraçõezinhos, né? Bem bonitinho. E no final do jogo tem uma pontuação, dependendo do número de jogadores, né? Uma pontuação determinada. Quem chegar naquela pontuação ganha o jogo. Mas a Ana Paula trouxe um testículo pra gente sobre Love Letter. Lembrando que eu peguei esse jogo na internet, então o nosso jogo é print and play, tá? Não é o jogo das editoras, tá? Ele é print and play. Eu traduzi duas versões aqui para o QG, três na verdade, duas do Love Letter e uma do Lovecraft Letter, que a gente vai trazer todos eles hoje no Aprenda a Jogar com o QG Bustilho. Hoje. Então vamos lá. Vamos lá. 2012, que ele foi 12. É para idade a partir de 10 anos, mais ou menos a partida dura 20 minutos, de 2 a 4 jogadores. Isso aí. Aqui para o Brasil veio pela editora Galápagos. Certo. Todos os homens elegíveis jovens e muitos dos não tão jovens procuram conquistar a princesa de Tempest. Infelizmente, ela se trancou no palácio e o jogador deve contar com outros para levar suas cartas românticas para ela. Vence o jogo o primeiro jogador a alcançá-la. Love Letter é um jogo de risco, dedução e sorte para 2 a 4 jogadores. Seu objetivo é levar a sua carta de amor para as mãos da princesa Annette, enquanto desvia as cartas de pretendentes concorrentes. A partir de um baralho com apenas 16 cartas, cada jogador começa com apenas uma carta na mão e uma carta removida do jogo. Por rodada, o jogador compra uma carta e joga uma, tentando expor os outros e derrubá-los do jogo. Cartas poderosas levam a ganhos iniciais, mas fará com que o jogador torne-se um alvo. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2014. Jogos de família, mecânica, gestão de mãos, eliminação de jogadores, blefe e dedução, jogo de cartas e história. Show! Então o jogo ele vem com 16 cartas, né? São 5 cartas, número 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, uma 6, uma 7, uma 8. Tá? A gente vai passar as regras para vocês. Vem aqui um guia de cartas, né? Com o nome da carta, o número, né? O nome, quantas cartas tem no jogo e o efeito que ela faz. Eu tentei levar para a escola para jogar com meus alunos, porém, como tem bastante texto em algumas cartas, fica meio complicado que eu trabalho com crianças de 5 a 10 anos, tá? E eu tento levar sempre jogos para os mais novos, né? Os mais velhos já jogam outros tipos de jogos e tal, e esse aqui eu queria levar para os mais novos, porém, apesar de ter conseguido aí um tema bem bacana para eles, o texto eu acho que vai derrubar um pouco a nossa intenção, tá? Love Letter. Então, 16 cartas, são 4 cartas de ajuda, 4 né? cartas de referência. E 13 tokens de afeição. 13 tokens de afeição, que seriam os tokens de coraçãozinho aqui, que a equipe da Dos Gatos Board Game fez gentilmente pra gente. Dá pra gente não ficar usando aqueles tokens quadradinhos e tal, né? Embora no arquivo do PDF, que já está disponibilizado para os nossos assinantes no nosso Drive, tá? Tenha os tokens de coração para recortar, tá? Mas a gente conseguiu aqui com a Dos Gatos os tokens de coração em 3D. Lembrando, pessoal, quem quiser ser um assinante para ter acesso ao Drive e poder compartilhar, ver aí todos os jogos que a gente tem, várias traduções também de jogos, é só entrar no site www.bustilho.com.br,
Lá você vai ter acesso a todas as informações de como se transformar em um assinante e receber as recompensas, né? Que você só Isso ganha. aí. Lembrando que esse jogo tá em inglês, tá? Eu traduzi o texto dele. Texto bem simples, bem facinho, bem pequenininho, tá? O outro jogo que eu peguei aqui, a outra temática, ele está em espanhol e eu traduzi também, porque eu sou não quer multilingüe? Troglodita, que fala várias línguas, tá? Mostra o outro já? Mostra que é o mesmo, né? Só muda a temática, né? O outro jogo é o Chavo del Ocho. Esse aqui eu tô bem a fim de jogar, tá? Então vamos ter a Dona Florinda número 3. Eu vou pôr em cima para vocês verem que são as mesmas cartas, né? O Kiko número 1. 2 é a Dona Clotilde. Não, o Kiko é o 7. 7 só tem um. O Kiko, 1 é o Senhor Barriga, o 8 é o Chaves, 2 Dona Clotilde, 5 Latilindrina, né, que é a Chiquinha, Senhor Barriga, Dona Florinda 3, 4 Professor Girafales, 1 Senhor Barriga, 5 Latilindrina e o 6 é o Dom Ramon, tá? Bem legal, achei bem legal esse jogo. E vem as fotos dos personagens, né, da TV. Então, Senhor Barriga, Dona Clotilde, Dona Florinda, Professor Girafales, Chiquinha, Seu Madruga, Kiko e Chaves. Tá? E para acompanhar, foi feito aqui pelos Gatos Board Game também, uns barrilzinhos para marcar os tokens de afeição, né? O objetivo do jogo é o mesmo. Tá? O jogo do Love Letter é entregar a carta para a princesa, né? Aqui no caso seria para o Chaves, né? Quem ficar por último ganha tokens de afeição do Chaves. E vamos lá para as regras. Pode ver? Pode ler aí, começando aí de baixo aí. Qual que são os tópicos aí? Que a gente já falou das cartas, né? Carta de referência. Sim. O que ela é. Sim. Marcadores de afeto. Já foi. Preparação. Preparação. Embaralhe as 16 cartas e coloque-as de face para baixo para formar uma pilha de cores. Então vamos lá. Vamos fazer na prática aqui. Recolher os corações. Deixar os coraçãozinhos aqui. Ah, e tem diferença para 2 ou mais jogadores, tá? Então a gente embaralha todas as cartas e deixa aqui, formando a pilha de compra. Remova a carta do topo sem que ninguém a veja. Remove, queima, né, a carta do topo, ninguém vê. Vamos supor que aqui seriam 2 jogadores. Se estiver jogando uma partida entre 2 jogadores, vai lá. Remova mais 3 cartas do topo do maço de compras. Deixando aberto. E coloque-as de lado com face para cima. 2 jogadores, a gente revela 3 cartas. Queima a primeira, revela 3. Porque tem uma carta que a gente tenta descobrir a carta do outro, né, do adversário. Então, deixando aberto, a gente já tem aí não diria uma vantagem, mas sim um meio para você já chutar qual carta a outra pessoa tem, tá? Essas cartas não serão utilizadas durante essa rodada. Cada jogador compra uma carta. Essa é a mão do jogador. E é mantida em segredo dos outros jogadores. O jogador que esteve em um encontro recentemente joga primeiro. Se empatar, o jogador mais jovem vence o empate. Certo. Então o jogador mais jovem começa. Quer ir jogando enquanto lê? Não, eu pensei que você ia fazer alguma coisa. Não, aqui já separei. Cada um tem uma carta. Como jogar? Vai lá. Carta de amor é jogada em várias rodadas. Cada rodada representa um dia. No final de cada rodada, a carta de um jogador alcança a mão da princesa Nete e ela lê a carta. Quando ela ler cartas suficientes de um pretendente, ela se torna enamorada e garante a esse pretendente a permissão de cortejá-lo. Esse jogador conquista o coração da princesa e vence o jogo. Jogando um turno. Em seu turno, compre a carta do topo do maço de compras e adicione à sua mão. Escolha uma das 2 cartas em sua mão e a descarte com a face para cima à sua frente.
Aplique o efeito descrito na carta descartada. Você deve aplicar o efeito mesmo se for ruim para você. Todas as cartas descartadas permanecem na frente do jogador que a jogou. Sobrepõe as cartas para deixar clara a ordem que foram descartadas. Isso ajudará os jogadores a imaginar as cartas dos outros jogadores estão em mãos. Assim que um jogador terminar de aplicar o efeito da carta, o turno passa para o jogador da esquerda. Fora da rodada. Se o jogador for colocado para fora da rodada, aquele jogador descarta sua mão com a face para cima. Nesse caso, não aplique os efeitos das cartas e não joga mais até a próxima rodada. Honestidade. Um jogador pode trapacear quando for escolhido pelo guarda ou falhar no descarte da contesta. Quando aquele jogador estiver com o rei ou príncipe na mão, sugerimos que você não jogue com picaretas que trapaceiam, estragando a diversão de jogos leves. Eu gostei dos termos que eles usam. Final de uma rodada. Uma rodada termina quando o maço de compras estiver vazio ao final de um turno. A residência real fecha, pois já é noite. A pessoa mais próxima à princesa envia a carta de amor. E a princesa Nete se retira para os seus aposentos para ler a carta. Todos os jogadores que permaneceram na rodada revelam suas mãos. O jogador com o valor maior vence a rodada. Em caso de empate, o jogador que descartou o maior valor em cartas vence. Uma outra maneira para o fim da rodada é quando restar apenas um jogador em jogo. Nesse caso, o jogador restante vence. O vencedor recebe um marcador de afeto, embaralha as cartas e inicia uma nova rodada, seguindo as mesmas regras da preparação. O vencedor da rodada anterior vai primeiro, pois a princesa falou amigavelmente sobre ele ou ela no almoço. Vencendo. O jogador vence quando receber uma quantidade de marcadores de afeto conforme o número de jogadores descritos abaixo. Então, se você está jogando em 2 jogadores, você tem que ter 7 marcadores. Se joga em 3 jogadores, 5 marcadores. 4 jogadores, 4 marcadores. Igual. Então é isso, galera. O jogo é bem simples. Esse aí é do Lovecraft. Então, Love Letter, bem simples, tá? Cada jogador começa com uma carta na mão. Queima-se a primeira carta e abre 3 para 2 jogadores. Se você jogar em 3 ou mais, não abre essas cartas. O turno, você tem uma carta de mão, você compra outra. Olha, vê os efeitos e descarta a carta que você quer fazer. Por exemplo, a carta do guarda. Ela diz o seguinte. Escolha outro jogador e diga o nome de uma carta, né? Ou o número. Se ele possuir essa carta, ele é eliminado da rodada. Se você estiver jogando em 2, por exemplo, eu falo para Ana Paula que ela tem o número 4. E ela não tem. Ela vai falar que não e continua. Por isso que fala que você não deve jogar com quem é trapaceiro. Trapaceiro e picareta. Então, por quê? Se você falar que a pessoa tem o número 4, ela tiver o número 4 na mão e falar que não tem, você não tem como ver. Tá? Então, escolha bem com quem você joga. Tá? E se a pessoa adivinhar a carta e a pessoa sair da rodada, acaba a rodada e ela ganha um marcador de afeto, um coraçãozinho. Em 2 pessoas, juntando 7 corações, acaba o jogo, certo? Bem simples, bem tranquilo, tá? Mesma coisa para o jogo do Chaves, né? Começa o jogo. Vai conquistar a Dona Florinda? Não, é Conquista o Chaves. Abre 3 cartas e dá uma para cada um. Começa o jogo comprando uma carta, aí eu comprei o seu barriga aqui, ó, escolho um jogador e digo o nome da carta dele, que não seja esta. Se adivinhar, tiro da rodada. Está com o número 5. Não. Então aí é a vez da Ana Paula. A Ana Paula compra uma carta, das 2 que ela tem, ela escolhe uma. Vamos ver. Eu jogo uma carta. Vamos jogar uma carta. Não joga? Joga. O que está escrito na carta? Professor Girafales. Ana. Até o seu próximo turno, Ignore os efeitos. todos os efeitos das cartas que forem direcionadas a você. Show. Então a Ana Paula está protegida até o próximo turno dela. O nome dos personagens está escrito no espanhol? Está escrito original. Não. Eu fiquei assustado aqui. Aí sou eu.
Aí eu comprei uma carta, vou jogar aqui. Hum. Adivinha a carta do adversário. Ela deve ter a carta número 3. Não. Não. Aí é a vez dela. E as minhas cartas vão ficando aqui. Eu tenho duas cartas número 1 e ela tem uma número 4. Porém, eu não poderia. Ela ignora o meu efeito, né? Porque ela tá protegida. Mesmo se ela tivesse a carta que eu falei, ela não falaria. E aí? Eu joguei o Tico. O Kiko? É o Kiko. Se estiver com essa carta e Dom Ramon ou Chilindrina em sua mão, descarte esta carta. Certo. E eu peguei a Dona Florinda. Você e outro jogador comparam secretamente a mão. Quem tiver menor valor na mão, tá fora da rodada. Chaves, 8. Aí você tá fora, eu fiquei, eu ganho. Essa carta coloca aqui. Coloca aí, um barrilzinho. Se tivesse mais jogadores, continuava a rodada até sobrar um só, ou acabar o baralho de compra, e aí a gente comparava quem tem a maior carta na mão. Tranquilo, né? Muito. Acho que esse aqui, meu, é bem legal. Vou ver se eu arrumo um jeito de jogar com as crianças. Não sei como que eu vou fazer com o texto, tá? Mas, meu, achei bem legal. Mesmo porque para trabalhar esse lado delas de não mentir e falar a verdade quando tiver com a carta na mão, certo? Então esse foi o Love Letter, tá? Regras bem simples, bem tranquila, tá? Ambos os dois print and play, tá lá no nosso drive dos assinantes. E agora mais um print and play, só que esse aqui é o meu xodozinho. As cartas vêm no tamanho tarô. Já tem um tentáculo saindo aqui. Já temos ficha de poker com Elder Sign e Cthulhu. E o nome desse jogo nada mais é do que Lovecraft Letter. Vai lá. Setup. Deixe de lado a carta amigo Brian Case. Então, de face para cima. O jogo já é um pouco diferente, tá? Ele já vem mais cartas do que o Love Letter normal. Ele pede para deixar de lado a carta número 0, Amigo Brain Case, por quê? Essa carta aqui diz o seguinte: você está fora da rodada. Simples assim. Tá? Então a gente deixa de lado na preparação. Embaralhe o deck de compras e deixe de lado uma carta sem olhar. Mesma preparação do Love Letter normal. Embaralhe o deck. Aqui as cartas são maiores. As cartas são lindas, tá? Os efeitos são... Eu vou deixar vocês verem. E quem tiver curiosidade, corre atrás, porque eu acho que lá fora ainda tem desse jogo para vender. Queimei a primeira carta. Vai lá. Apenas para 2 jogadores. Descarte 5 cartas. 5 cartas. Com a face para cima. Não o quê? Não que... Você falou não? Para 2 jogadores são 5 cartas ao invés de 3. Sim. Cada jogador recebe uma carta do deck de compras. Gameplay. Na primeira rodada, escolha um jogador para ser o primeiro jogador. Nas rodadas subsequentes, o vencedor da rodada anterior será o primeiro jogador. No seu turno, você compra uma carta e joga uma carta da sua mão. Se houver 2 ações na sua carta, realize a ação sã, a menos que já esteja insano. Só um detalhe. Lovecraft Letter, ele tem cartas pretas e cartas verdes. Carta preta, carta normal. Lá vem um efeito. Carta verde vem 2 efeitos. Porém, você só pode usar o efeito de baixo se você já tiver insano. Então, o que isso quer dizer? Se na minha frente eu já tiver descartado alguma carta verde... Deixa que eu vou falar, tá? Você vai falar isso? Então vai lá. Ficando insano. Você fica insano quando tem uma carta insana verde na sua pilha de descarte. Quando for sua vez, vire um número de cartas do baralho igual ao número de cartas insanas da sua pilha de descarte. Se você revelar uma nova carta insana, você está fora da rodada atual. Enquanto estiver louco, você pode escolher o efeito são ou insano ao jogar a carta verde. Que nem aqui, eu tenho um Migo descartado e tenho o professor Henry Armitage. Aí eu faço meu teste de sanidade. Comprei a primeira carta, é preta. Então eu não estou fora. Eu descarto essa carta e compro outra para minha mão. A partir de agora, se eu tivesse uma carta verde na minha mão, eu poderia escolher aqui. Ou jogar ela
carta verde, fazendo o efeito de cima, ou jogá-la fazendo o efeito de baixo. Porque eu já tenho uma carta de insanidade na minha mão. Geralmente o efeito de baixo, ele dá um... Por exemplo aqui, o efeito de cima. Se você tiver uma carta que tem o valor maior que 4 na mão, você precisa descartar esta carta aqui. E ignore o efeito se você estiver insano. Tá? Aí o efeito de baixo. Se você tiver uma carta que tem o valor maior que 4 na mão, você ganha a rodada. Entendeu? Você não precisa descartar essa carta, você ganha a rodada direto. Então, por exemplo, eu tenho uma carta número 6 e eu peguei essa aqui. Se eu descartar essa carta aqui estando insano, eu já ganho a rodada independente do que os outros amiguinhos têm na mão. Entendeu? Então, assim, a ação de insanidade das cartas é muito mais potente do que a ação stun, tá? Segue lá. Final da rodada. A rodada termina quando houver apenas um jogador restante ou um jogador for incapaz de comprar uma carta. Se apenas um jogador permanecer em jogo, esse jogador ganha a rodada. Se mais de um jogador permanecer em jogo, o jogador que com a carta maior valor é o vencedor da rodada. Em caso de empate, ninguém recebe a ficha. Se o vencedor da rodada estiver são, ele recebe uma ficha com símbolo arcano. Se ele estiver insano, ele recebe um símbolo insano, que é o Cthulhu. Vencendo o jogo. Um jogador ganha o jogo em qualquer uma das 3 condições seguintes. Se ele tiver 2 fichas são, se ele tiver 2 fichas insanas, ou ele jogar a carta Cthulhu e tiver 2 ou mais cartas insanas em sua pilha dele. Então, 3 fichas insanas. 2 ou mais cartas insanas em sua pilha. Não, antes. Se ele tiver 3 fichas. Bom. Você falou 2? Então, se você tiver 2 fichas do Elder Sign, você ganha o jogo. Se você tiver 3 Cthulhu, você ganha o jogo. Se você tiver 2 cartas insanas na sua mesa de jogo e tiver Cthulhu na mão, olha o poder do Cthulhu. Poder de cima da carta de Cthulhu. Se você descartar esta carta, por qualquer motivo, você está fora da rodada. Porém, se você tiver 2 ou mais cartas de insanidade, que eu tenho aqui, na sua área de jogo, você ganha o jogo, e se você não tiver, você é eliminado da rodada. Se eu tiver só uma e precisar descartar essa carta, eu estou fora da rodada. Se eu tiver 2, eu ganho o jogo, independente de quantas fichas de Cthulhu eu tenha no em minha posse. Certo? Certo. Finalizou? Aqui as informações sim. Então é isso, galera. Foram as regras aí básicas. É muito simples esse jogo, é muito gostoso. Esse do Lovecraft Letter aqui a gente jogou um monte de vez. O Love Letter a gente jogou um pouquinho menos. A gente gostou pra caramba, achei muito legal, me surpreendi muito positivamente com esses jogos, tá? Já tô indo atrás para ver, para comprá-los, né? Lembrando que o que a gente tem aqui foi tudo print and play e os arquivos já estão traduzidos e disponibilizados lá no nosso drive dos assinantes, tá? Tem aqui a listinha das cartas sã e insanas, tá? Para ajudar na hora de adivinhar a carta da mão adversária. E é isso, né? Eu acho que sim. Então é isso, galera. Brigadão aí para quem acompanhou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda pra gente. E já comenta aí se gostou mais do Love Letter, do Chaves ou do Lovecraft Letter com Cthulhu. Já deixa o like, compartilha esse vídeo e aguardo vocês nos próximos vídeos de gameplay desses 3 jogos bacanudos. Certo, pessoal? Certinho. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo. E eu fui. Tchau, gente.